Hoje nós estamos no 9º dia e nós vamos falar sobre a pedra que é a ametista. Pode colocar o colete sacerdotal, porque essa pedra em especial eu acho a cor dela muito linda, né? Não dá para ver claramente, mas ela seria um roxo, um lilás. Então, assim, ela é uma pedra muito bonita. E o que ela simboliza? A cor dela, né? Essa pedra, que é uma pedra preciosa. Sabedoria, clareza mental, espiritualidade, paz, serenidade, equilíbrio, conexão e sorte. Então, assim, tem uma importância especial para mim e para a sua vida. E ela também, além de ser a 9ª pedra, ela também está representando uma tribo. E é a tribo de Dan, que é uma das 12 tribos de Israel. Essa tribo, eu quero que você coloque para mim, deixa-me ver aqui, Êxodo 28:19, que fala das pedras. E vai estar falando exatamente da ametista. Amém. A terceira fileira será composta de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E agora, você vai para mim, por favor, em Êxodo 28, versículo 19. Não, perdão, amados. Esse já está. Eu quero que você vá em Apocalipse 21, verso 20. O 5º de sardônio, o 6º de sardio, o 7º de crisólito, o 8º de berilo, o 9º de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. Amados, nós vemos que em Êxodo está falando do colete sacerdotal. E aqui em Apocalipse está falando das 12 tribos. Ou seja, está falando também das 12 pedras. O porquê que são 12 pedras? Nós já ouvimos várias pregações aqui. E tem sido uma bênção porque tem trazido conhecimento, tem trazido entendimento. E eu espero que tenha nos aguçado a estudar um pouquinho mais a palavra de Deus. Para podermos compreender, porque tudo que está na palavra tem um propósito. E tudo que está na palavra tem ligação. Ou seja, o livro de Gênesis com Apocalipse, o livro de Daniel, o livro de Isaías. Então, assim, cada passagem da Bíblia tem um propósito. E não são pontas soltas. Não está escrito, não é somente uma história, mas é uma orientação para a minha e para a sua vida. São ensinamentos e são exemplos. Para quê? Para que eu e você possamos ter direção no nosso dia a dia, em todas as situações. Ali, eles viviam um período diferente do nosso hoje. Eles passaram por cativeiros, eles foram presos em outras cidades, em outros lugares, eles viveram ali desobediência, eles viveram ali momentos de fé também, e muitas vezes nessa caminhada, eu e você nos encontramos, porque nós olhamos para o começo, quando o Senhor criou os céus e a terra, quando Ele criou o homem, e nós vemos ali o que aconteceu. Foi um pequeno deslize. Uma pequena mudança de entendimento. E aí nós continuamos avançando dentro da palavra de Deus. E nós vemos ali como, quando o Senhor escolheu Moisés, e de que forma foi, e qual era o propósito que Deus tinha na vida de Moisés. Por que ele guardou? Por que aquele menino sobreviveu, foi protegido e foi criado na realeza? Deus tinha um propósito para a vida de Moisés. E Moisés cumpriu o propósito que Deus
tinha na vida dele. Moisés ou a família dele, com certeza nunca imaginaram a maneira que ele seria usado por Deus. Mas ele foi um homem muito usado por Deus. Aleluia. Nos sinais, nas maravilhas, um homem que ouvia a voz de Deus e um homem que verdadeiramente tinha a função de passar para o povo. Aleluia. E aí nós vamos lá para o nosso irmão Jó. Que Deus também tem um propósito para o livro de Jó existir. E nós vemos que era um homem diferente de Moisés, com um propósito diferente de Moisés, mas um homem de Deus que buscava o Senhor de todo o coração, um homem que era fiel e um homem que enfrentou muitos desafios. Um homem que passou um período que nem eu e nem você com certeza desejaríamos ou desejamos para a nossa vida. Um homem que por acreditar e por ser tão zeloso, que eu sempre gosto de exaltar isso, uma pessoa que jejuava para os possíveis pecados que a sua descendência, os seus filhos, netos e bisnetos, viessem cometer diante de Deus. Então nós vemos que ele era um homem muito prudente. Mas Deus tinha um propósito. E qual era o propósito de Deus na vida de Jó, com tudo que ele passou? Mostrar que o coração dele estava em Deus. E que tendo ou não tendo, ele continuava sendo um servo fiel de Deus. Aleluia. E aí, nós vamos ver Paulo. Um homem também, fiel a Deus, servo de Deus, que também nasceu para cumprir um propósito de Deus, com outros dons, numa outra época, porque Paulo já foi concebido na época de Jesus. Mas ele também nasceu com um propósito de Deus e com uma missão estabelecida por Deus para cumprir. Mas primeiro, ele viveu a sua preparação, ou seja, ele foi o perseguidor, para depois todos compreenderem o propósito de Deus na vida dele, porque aí ele passou a ser perseguido, mas mesmo em perseguição, mesmo em meio a tudo que ele tomava, ou seja, mesmo apanhando, mesmo ali correndo risco de vida, ele não abria mão do propósito que Deus tinha na vida dele. Ele não deixava de pregar a palavra, ele não deixava, aleluia, de anunciar o reino e de deixar orientação para as igrejas. Aleluia. Aqui eu estou citando só 3 homens dentro da palavra de Deus, todos com um propósito de Deus distinto, mas cada um deles diferente, cada um deles numa época. Por quê? Porque nós estamos falando de 12 pedras que simbolizam 12 tribos, cada uma com uma cor representando diferente, cada um com as suas características totalmente diferentes, mas todos escolhidos por Deus, todos, aleluia, para cumprir um propósito de Deus aqui nessa terra. Aleluia. E essa tribo era a tribo de Dan. Dan, ele era o 5º filho, aleluia, de Jacó. E ele só gerou um filho. Dan, ele recebeu uma bênção da parte de seu pai. E a tribo de Dan foi escolhida para fazer parte das 12 tribos de Israel. Eles foram escolhidos e eles receberam um território. Porque cada uma das tribos, o Senhor determinou o seu território. O Senhor dividiu, não foi Josué. Aleluia, foi o Senhor. Independente da opinião, do que eles achavam, o Senhor, ele determinou a porção de terra para cada tribo. E eu creio que quando o Senhor determina, é porque ele conhece cada filho e ele sabe o que nós estamos aptos e capacitados por ele a cuidar. E eles foram para a sua terra.
Mas sabe o que aconteceu, amados? Eles estavam ali, no território determinado por Deus. Mas eles decidiram ter um pouco mais. E o que eles fizeram? Aleluia. Eles foram para Lezem. Aleluia. Eu não sei se é essa a pronúncia. Eu procurei, mas como está escrito, é isso. E quando eles chegaram lá, primeiro eles mandaram 5 espias olharem a terra, a tribo de Dan. E o que eles acharam? Eles acharam um território fértil, tudo que existia lá prosperava. Tudo dava certo naquele território. E as pessoas, elas estavam tranquilas. Ou seja, não era uma cidade protegida, porque era uma cidade que tinha fartura. Era uma cidade que todos tinham. Então não era um ou outro, eram todos. E quando os espias viram isso, o que eles falaram? É bom, é fácil. E nós estamos aguardando. E o que Dan falou? Prepara o exército e vamos tomar posse. Porém, isso foram eles. Não foi o que Deus determinou para a tribo de Dan. E eles tomaram posse com facilidade. Eu não vou entrar muito na história, mas depois você leia por curiosidade, porque é muito interessante a maneira que eles se apropriaram daquela terra. E o quanto aquela terra que eles se apropriaram se tornou um centro importante ali naquela região. E aí o que nós aprendemos com isso? Primeiro, a obediência de receber aquilo que Deus tinha para eles. Eles receberam, mas eles não acharam que era o suficiente. Eles não colocaram ali como objetivo cuidar daquilo que Deus tinha dado. Eles receberam, mas rapidamente eles já procuraram algo aos olhos deles melhor. Algo que fosse maior. Talvez eles tenham achado que o território deles era muito pequeno para a capacidade que eles tinham. E hoje, qual é a porção que o Senhor derramou sobre minha e a sua vida? Será que nós temos achado que a nossa casa é pequena? Será que nós temos achado que o nosso salário é pouco? Será que nós temos achado que a nossa família é pequena? Como nós temos olhado para aquilo que Deus tem nos dado no dia de hoje? Porque Deus, Ele supre a nossa necessidade diária. E Ele suprindo a nossa necessidade diária, Ele está nos preparando para viver algo maior do que nós estamos vendo. Porque os planos do Senhor são maiores para mim e para você. Como eu creio que Deus tinha esses planos para a tribo de Dan. Mas eles saíram, então eles foram e eles abraçaram um território maior. Eles tomaram posse demais. E sabe o que aconteceu quando eles tomaram posse desse território? Eles se perderam. Porque eles levaram para essa conquista a idolatria. Eles levaram um Deus. Eles levaram um símbolo. Eles levaram ali um sacerdote. Aleluia. O qual não glorificava e exaltava o nome do nosso Deus. Mas foi uma tribo escolhida por Deus. E estava representada. E está representada, não estava, está representada no colete sacerdotal. E o que aconteceu? Eles prosperaram ali, porque a terra era boa, mas eles não obedeceram a Deus.
E quando eles não obedecem ao Senhor, sabe Apocalipse? Quando nós lemos em Apocalipse, eu marquei o versículo errado aqui, amados. Mas ele fala das tribos. E quando ele está falando das tribos, sabe o que acontece? A tribo de Dan não está mais escrita aqui em Apocalipse. Acho que é Apocalipse 7, amados. Verso 5. Isso. Aqui está dizendo, houve o número dos selados da tribo de Judá, da tribo de Ruben, da tribo de Gade, da tribo de Azer, da tribo de Naphtali, de Manassés, de Simeão, de Levi, da tribo de Zebulon. Não cita a tribo de Dan. E aí, por que não cita? Porque eles foram escolhidos por Deus, mas eles escolheram não escolherem servir a Deus. Aleluia. E o que o Senhor quer trazer para nós com essa palavra, com essa pedra, que é muito importante? Ela é uma pedra tão importante que o símbolo da teologia, e eu creio que os irmãos sabem, que cada profissão tem uma pedra como símbolo. O símbolo da teologia, o símbolo também, eu li tantas coisas da filosofia e de várias outras profissões, é a ametista. Por quê? Porque ela é uma pedra que ela simboliza sabedoria, ela simboliza inteligência, ela simboliza força, ela simboliza astúcia. Quando se fala na serpente, não fala que a serpente ela é astuta. Quando a gente pensa em astúcia e lembramos de uma serpente, nós já pensamos em coisas ruins. Astúcia para fazer aquilo que é errado. Mas nós também temos que lembrar que você tem que ter astúcia para fazer aquilo que é certo e se desviar do mal. Você também tem que ter astúcia para estar um passo à frente do inimigo da nossa alma. Você tem que ter astúcia para saber quando ele está atacando a sua vida, a sua saúde, a sua vida espiritual, a sua família, a sua casa, a sua vida profissional. Quando ele está investindo para que você, aleluia, perca a sua fé. Quando ele quer abalar a sua fé ou quer gerar dúvida, nós precisamos ter astúcia. E aqui diz que essa tribo escolhida por Deus, essa pedra tinha esse símbolo, porque é o que Deus esperava deste povo. Porque o Senhor, ele já havia capacitado. Então eles tinham astúcia, eles tinham inteligência, eles tinham sabedoria. Tudo o Senhor colocou. E eles resolveram trocar tudo isso por aquilo que era maior, por aquilo que era mais fácil. E eles viveram aquilo, mas houve uma consequência. Porque aqui em Apocalipse diz que eles, não cita que eles vão entrar no gozo do nosso Senhor. Aleluia. Então, que essa pedra aqui, ou seja, essa tribo, ela nos ensina o quê? Olharmos para aquilo que nós temos e entendermos que aquilo que nós temos hoje, nós temos que agradecer ao Senhor, porque a porção que você tem hoje, você está capacitado para manter, e nós temos que aprender a valorizar. Se você acha que é pouco, mesmo você achando que é pouco, agradeça ao Senhor, glorifique e trate esse pouco como se fosse uma montanha. Zele pelo que Deus te deu, valorize, agradeça, cuide com amor, não deixe empoeirar. Não cuide de qualquer jeito, esteja ali, faça a diferença, porque foi o Senhor que te deu, e esta porção que Ele te deu, ainda que aos seus olhos seja pequeno, é o que vai te levar ao grande que você nunca imaginou. Aleluia! Essa porção pequena é uma preparação
não, aleluia. Talvez você tenha só um filho e você diga é tão pouco, mas esse filho você trate como se fossem 12, você trate ele com tudo, você prepare ele em todas as áreas, aleluia. Você ensine a palavra do Senhor, você o ensine sobre os dons, você o capacite, aleluia, na motivação da leitura, do estudo, do caráter de um homem e uma mulher de Deus. Você o prepare para todas as coisas, porque este filho vai gerar e os filhos dele vão gerar também, e você não sabe se a sua descendência vai mudar a história das nações. Não é de uma nação, mas aos nossos olhos um é muito pouco. O que eu faço com um? Talvez você se olhe na sua família e você diga, só eu estou buscando. O que posso eu fazer se todos são contra, se todos dizem não? Se na minha casa eu sozinho, eu tenho que dar conta. Eu não encontro mais forças, eu estou há muito tempo buscando só. Eu quero te falar, cuide de você com amor, como se você fosse um exército, aleluia. Olhe para você com amor, se dedique a você, aleluia, em fé, em ânimo, em força, em coragem, em sabedoria, em entendimento dentro da palavra, para entender o propósito que Deus tem na sua vida. Aleluia, entendendo que vai muito além do que nós estamos vendo. É só uma pessoa que Deus precisa posicionada nele, para que ele mude a história de muitos. Se só você na sua casa busca, é só de você que o Senhor precisa. Aleluia. Então se valorize. Não se coloque como, sou só eu. Sozinho, eu não aguento. Aguenta, glória a Deus, porque se no meio de 20 irmãos Deus levantou só você, olha a força que Ele te deu, que os 20 não tiveram a coragem que Deus derramou sobre você, os 20 não têm a astúcia que Deus derramou sobre a tua vida, os 20 não têm a visão que Deus tem te dado, eles não têm sabedoria, aleluia, para serem solucionadores de problemas, aleluia. Eles somente murmuram, eles somente reclamam, eles somente choramingam, e onde eles chegam, eles veem defeito, eles veem falta, eles só se comparam e se menosprezam. O que o outro tem é sempre maior, o que o outro tem é sempre melhor, mas o que eles têm não vale, mas você vê diferente, independente daquilo que os olhos veem. O Senhor te escolheu com uma visão de reino, com uma visão de multiplicação, com uma visão que o reino é muito maior do que eu ou você. Então você é um bem-aventurado. A tribo de Dan se perdeu porque eles tiraram os olhos daquilo que eles tinham para fitar o olho naquilo que não era deles. Quantas vezes você e eu vemos pessoas que têm a sua vida, que têm a sua família, que têm as suas posses, mas não enxergam nada do que têm. Não valorizam nada. Não têm gratidão por nada. Tudo que sabem é olhar o que não tem. Tudo que sabem é apontar defeitos. Tudo que sabem é olhar a falta. E eles veem a falta na vida deles e a falta na vida dos outros. Aleluia. Sabe por quê? O problema não está nos outros. O problema não está nas coisas. O problema está na própria pessoa. Porque aquele que é escolhido por Deus e entende a sua posição e entende que todas as características, aleluia, derramadas sobre a pedra ametista, está sobre a mim e sobre a sua vida hoje. Se nós assim tomarmos posse e valorizarmos, porque se Deus nos deu um pouco de sabedoria, Ele já fez a parte dele, Ele deu um pouco. A multiplicação vem de mim e de você, usar aquele pouco. E isso, amados, são para as coisas boas e para as coisas ruins. Porque Deus não nos dá nada ruim. Tudo que Ele
Ele nos dá é bom. Agora, o que nós vamos multiplicar? A nossa sabedoria? Em pronunciarmos palavras de fé? A nossa sabedoria em não olharmos o que o outro tem, mas valorizarmos aquilo que nós temos? Em não estarmos de olho, aleluia, no que o outro é, mas valorizarmos aquilo que nós somos, porque o Senhor nos fez amados. Aleluia. Assim como 12 pedras diferentes, 12 tribos com características diferentes, Ele fez a mim e a você. Um diferente do outro, mas cada um com as suas características específicas. Sabe para quê? Para cada um entender o tempo do Senhor, para cada um de nós, aleluia, não ficarmos alimentando o nosso ego, que não traz nada de bom para nós, mas alimentarmos o nosso espírito em humildade e entender que quando nós estivermos preparados, prontos para uma porção maior, quem vai nos promover é o Senhor. Nós não vamos ter que chegar diante do Senhor e falar: olha, eu estou pronta para ser rica, eu estou pronta para isso, eu estou pronta para aquilo. Não! O próprio Deus, Ele te leva, Ele te levanta e Ele coloca pessoas sinceras diante de você. Não são pessoas que vão te idolatrar, mas são pessoas que vão estar ao seu lado e dizer: vigia, cuidado, olha o que Deus te deu, não abre mão daquilo que Deus te deu, porque com o Senhor o pouco é muito, mas sem o Senhor o muito é pouco. Aleluia! E por isso nós vemos muitas pessoas se perderem, porque a tribo de Dan, ela se perdeu porque ela queria muito. Aleluia! E quantas vezes nós vemos pessoas que estão indo tão bem na sua caminhada cristã, tão bem no seu trabalho. Aleluia! E aí quando elas recebem um pouco mais, o que acontece? Era a melhor funcionária, agora é a pior funcionária. Era o melhor servo, agora é só título. Aleluia! Porque não tem mais o amor aflorado, não tem mais a alegria, não está mais dentro do propósito de Deus. E o que nós temos que fazer? Vigiar em todo tempo, amados. Em todo tempo. Porque o que importa não é estar no começo, é estar no final. Aleluia! Glória a Deus! De nada adianta estar aqui bonito, lindo, todo mundo falando, e chegar lá no final, não estarmos mais. Então, para isso, eu e você temos que nos ajudar. Não nos criticando, mas nos ajudando. Amado, vamos orar um pouco mais? Aleluia! Vamos orar um pouco mais pelos nossos irmãos, vamos visitar, vamos ver o que nós podemos fazer a favor do reino de Deus, como nós podemos ajudar a nossa igreja, a igreja que você frequenta, aleluia, independente da placa, como eu posso ser uma coluna de oração, como eu posso ajudar o reino de Deus ser propagado, o que eu posso fazer, o que a minha presença na casa do Senhor pode impactar e pode mudar a vida de alguém. De que forma, quando eu chego na igreja, o meu sorriso, o meu abraço, o meu paz do Senhor pode alegrar a vida de alguém. Aleluia! E às vezes as pessoas acham que só quem tem dom, e você vê, por exemplo, quem profetiza, ou quem louva, ou quem toca, ou quem está pregando. Não, amados, o maior dom é o dom do amor. Aleluia! E o dom do amor, ele é visível. Aleluia! Não precisa você estar em evidência, ele é evidenciado na sua vida. Porque quando você fala, as pessoas sentem o amor, o seu olhar, o seu abraço, a sua oração. Porque tudo que você faz por amor. Aleluia! O que o Senhor quer nos dizer nessa noite? Não é diferente desde o primeiro dia.
Desde o primeiro dia, o Senhor está falando para mim e para você, para nós, filhos dele, igreja do Senhor, para que nós não venhamos negligenciar nada e para que nós possamos um ajudar o outro. E como que nós ajudamos? Ô irmão, foi maravilhoso o que você fez hoje. Olha como a igreja está limpa. Que Deus te abençoe e te capacite a cada dia fazer mais. Aleluia. Porque às vezes nós, nas nossas palavras, estragamos o nosso irmão. Aleluia. Achando que está fazendo bem. Porque a nossa intenção é boa. Mas que bênção, que maravilha. E você vai ali e você exalta tanto aquilo que você está vendo, que você é o responsável pela pessoa perder o foco. Então, quando você vê um irmão, uma irmã muito usado por Deus, vá lá e parabenize ele. Mas não esqueça de dizer, vou orar para Deus te dar mais. Aleluia. Vou orar para você não se perder, para Deus te dar mais e você continuar no foco que Deus tem na sua vida. Aleluia. Porque eu não vejo as pessoas falarem isso. Eu vejo as pessoas e aí depois a pessoa começa a se perder e aí aqueles mesmos que elogiaram, eles vão lá criticar. Hoje nós vivemos um mundo muito carente de elogios. Muito carente de reconhecimento. As pessoas só exaltam aquilo que você erra, aquilo que você não é bom. Então isso é evidenciado a todo tempo, tem alguém criticando. Ah, mas falta isso. Ah, mas você limpou a igreja? Mas eu não gostei do cheiro desse desinfetante, podia ser melhor. Todo o trabalho da irmã, tudo aquilo que ela fez, como ela vai se sentir? Ela não vai lembrar que você falou que bom, ela vai lembrar só do cheiro desinfetante que foi ruim. E não é assim na nossa vida, e nós não fazemos isso com nossos pastores, nossos esposos, nossas esposas, nossos filhos, nossos irmãos, ou nossos colegas de trabalho, às vezes, que estão ali se esforçando, e talvez eles não tenham a agilidade que eu e você temos, e aí nós vamos lá e falamos, você precisa ser um pouco mais rápido. Aleluia. Irmão, Deus te abençoe, vai na sua força, eu vou orar para que Deus derrame mais e mais, aleluia, sobre a sua vida. Irmãos, o segredo está na sabedoria do falar, e essa pedra ametista fala de sabedoria. Sabedoria é você não levar ninguém a pecar. É você não idolatrar e não fazer com que as pessoas gostem de ser idolatradas. Que as pessoas queiram. Não, você tem que falar que o que eu fiz está bom. Que eu sou maravilhosa, que nós não somos nada. Sabe quem é? Jesus. Aleluia. Porque se hoje eu estou aqui, eu conheço cada um de vocês, é pela misericórdia dele. Se não fosse ele na minha vida, eu jamais conheceria vocês. Eu jamais teria aprendido tudo que eu aprendo todos os dias, convivendo com vocês. Aleluia. Compartilhando da fé de vocês, vendo os desafios, vendo a batalha de cada um. Quantos lutando contra uma depressão. Quantos estão na casa do Senhor, aleluia, falando, eu não estou em depressão, eu não estou, mas a depressão está gritando em você, e eu olho, e eu falo, está tudo bem, e você viva para mim e fala, está tudo bem, pastor, aleluia, mas eu estou vendo, não eu, a Cleide, a pastora humana, mas o Espírito Santo de Deus está vendo, e eu não preciso te falar, eu preciso orar, porque você está lutando, você está declarando, aleluia, você está crendo, é isso, igreja, aleluia, nós queremos orar, mas até para orar, eu posso orar por você, irmã? Ninguém é obrigado a receber a nossa oração, amados. Deus nos envia, mas Ele não tira o livre-arbítrio de ninguém. Então, até para orar, nós temos que pedir se a pessoa quer receber a nossa oração. Não é porque eu sou uma pastora, porque os irmãos são obreiros, ou porque os irmãos conhecem a palavra. É tudo com humildade, é tudo com ordem, é tudo com decência. O nosso Deus é educado, não tem como servir a Deus e não imitar o Senhor.
Ao quê? Quem te obrigou a estar aqui nessa noite? Quem te obrigou a servir a Deus? Aleluia. E eu falo por mim, amados, porque eu já dei o meu testemunho aos 16, eu falei não. Quando eu for mais velha aos 40, quando eu for velha aos 40, viu, amados? Estou com 60, para a glória de Deus. Aí eu vou servir a Deus. Porque aos 16, eu achava que crente tinha que ser só velho, porque aí não tinha mais nada para desfrutar da vida. E com 40, para mim, já era velho. E o que o Senhor fez? Com amor. Tá bom. É isso que você quer? Fica aí. Vamos ver se vai ser com 40. Com 26, eu estava lá, ó. Aleluia, Senhor, por que eu não te aceitei antes? Por que eu não te conheci antes? Por que eu não disse sim antes? Aleluia. E estou aqui até o dia de hoje. E eu peço a Ele todos os dias que Ele me sustente até o meu último fôlego de vida, amados. Porque os meus pensamentos não são o deles. Aleluia. Essa tribo de Dan, ela nos ensina muito. Porque ela nos ensina o que não ser, o que não fazer. Para que no último dia, o nosso nome esteja lá. Ela nos ensina que não é o começo, e que não é o que as pessoas veem, mas é o que Deus está vendo. Aleluia. Não é porque estamos em evidência, não é porque temos títulos ou dons, é por quem nós somos e a quem nós servimos de verdade. Aleluia, em todos os momentos. Independente das opiniões. Por isso, quando você começar a ser muito elogiado, muito elogiada, ora mais. Ora mais. Senhor, me guarda. Senhor, me livra. Olha, Pai, todo mundo está falando, mas eu quero saber o que o Senhor fala. Eu quero saber como o Senhor quer que eu administre isso aqui que o Senhor colocou nas minhas mãos. Como o Senhor quer que eu administre os meus dons. Como o Senhor quer que eu te sirva através desses dons. Como o Senhor quer que eu te sirva através desse trabalho que o Senhor me deu. Como o Senhor quer que eu te sirva através do conhecimento que o Senhor tem permitido eu obter. Por que permitido? Porque Ele nos dá a condição de estudar. E nós escolhermos, nos esforçarmos e irmos ou não. Existe essa diferença. Tudo o Senhor prepara na nossa vida. Como tudo Ele preparou para a tribo de Dan. Mas a escolha sempre será nossa. A igreja consegue ver tudo que eles abriram mão? Por uma imagem? E eles conheciam Deus. E eles eram escolhidos por Deus. Por isso nós não podemos julgar. E quando você vê alguém que começou assim, ó, brilhando e estava lá. E hoje, você procura e você não acha, não fale, não critique. Dobre o seu joelho e ore. E quando você for falar com a pessoa, vá com amor. Não chegue dizendo, você conhece a palavra. Você sabe. Ele sabe e você também. Chegue com amor. Estou orando pela sua vida. Posso te ajudar em alguma coisa? O que passou, amados, passou. Quem pecou é Ele e Deus. Nós não somos juiz. Porque essa tribo também, eu esqueci de falar. Eles também foram escolhidos com mais esse atributo, o de julgar. Então, olha a confiança. Olha como Deus equipou essa tribo em tudo. Eles eram capacitados para julgar. Aleluia. Agora eu e você não somos juízes. É o nosso Deus. Então quando tiver alguém fazendo errado, nós não vamos lá falar tudo aquilo que ele já sabe que está fazendo. Nós não vamos lá falar tudo aquilo que ela sabe que está acontecendo. Nós vamos lá estender a nossa mão. E a pessoa é livre para querer ou não. Mas eu e você temos que fazer aquilo que é certo. Amar, como o nosso Deus nos ama. Estender a mão, como o nosso Deus tem estendido todos os dias para nós. E saber, aleluia, que hoje é aquele que o Senhor nos guarde, para que amanhã não sejamos nenhum de nós. Por isso, um ajudando o outro, igreja. Um valorizando o que o outro tem. Mas cada um
cuidando daquilo que Deus te deu. E entendendo que aquilo que Deus te deu é importante e tem um objetivo dele. Então use, não despreze, não supervalorize. Quem tem que ser supervalorizado na minha e na sua vida todo o tempo é o nosso Deus. É o poder dele. Aleluia. Porque sem ele nós não fazemos nada. Nada. Aleluia. E sabe aquele que pega no seu pé, talvez a sua mãe, você seja o filho, a filha que ele mais exige, ou no seu trabalho, ou na sua igreja, ou na sua comunidade. Não tenha raiva dessa pessoa. Porque é aquela que está sempre te trazendo, está dizendo, olha, cuidado, olha aqui. Com certeza, avalie. Porque essa pessoa que você não gosta de ouvir, porque nós não gostamos de ser confrontados. Aleluia, não é crítica. É aquele que te diz, olha, veja assim. Essa pessoa é a que mais nos ajuda e nos mantém na direção daquilo que Deus tem na nossa vida. E o que nós procuramos? Aqueles que nos elogiam. Aqueles que dizem, olha, pastores, vocês arrasaram hoje. Não que não seja verdade que você não possa falar. Aleluia. Mas sempre com cuidado. Sempre com cautela. E aquela pessoa que você mais elogia, que seja a pessoa que você mais ora também por ela. Em nome de Jesus. Amém, amados? Aleluia. É o que